Essa noite está bastante agitada, não é mesmo? Muitas coisas acontecendo, uma noite muito badalada e nós vamos avançar nela e agora nós temos um alerta. Sim, as coisas estão muito confusas nessa noite, mas existe um alerta e nós precisamos nos atentar a ele. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: "Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade." Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: "Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade." Mas eles pensaram que estavam brincando. Os homens colocam Ló para dentro de casa, fecham as portas e eles vão dar um alerta importante. Ló, muitas são as acusações que estão chegando a Deus das perversidades que acontecem nessa cidade. Ou seja, o pecado desse povo era tão gritante, que estava chegando aos ouvidos do Senhor e estava chegando no limite. Deus estava prestes a derramar a sua ira. A cidade ia ser destruída e, portanto, Ló precisava fugir dali com a sua família. E os anjos estão dando um alerta: fuja da cidade, porque a destruição virá. Fuja da cidade. Gente, a destruição virá. O juízo, ele é uma verdade. A ira de Deus virá, porque Deus é um Deus justo. Para você entender a questão da ira, imagine uma taça sendo enchida pelo vinho. O vinho representa a ira de Deus. Essa taça está enchendo. À medida que o mundo vai pecando e cometendo perversidades, essa taça vai enchendo. Então pense, cada abuso sexual que acontece, a taça enche. Cada assalto, cada espancamento, cada violação de crianças, cada violência doméstica, cada assassinato, cada mentira, cada fofoca, cada falta de amor entre os irmãos, cada hipocrisia, cada líder que não está comunicando a verdade para os seus fiéis, cada um que está andando fora dos caminhos do Senhor, e a ira de Deus está se acumulando dentro dessa taça. Cada guerra, cada morte de inocente está caindo dentro dessa taça. E Deus está segurando, porque Deus é longânimo. O que é ser longânimo? Ele é paciente, ele dá tempo. Por que ele dá tempo? Porque ele quer que a gente se arrependa. Deus nos chama ao arrependimento, então ele vai dando tempo para a gente se arrepender. Mas enquanto isso, a taça está enchendo, a taça está enchendo. E existe um limite. Quando a taça começa a transbordar, essa ira vai cair. Essa taça vai virar e alguém vai ter que beber dessa ira. Portanto, se você sofre com as injustiças desse mundo e às vezes se questiona: Deus, onde está o Senhor que não faz nada? Creia que a justiça virá. Deus é um Deus justo e não deixará que nada passe impune. Alguém vai ter que beber da ira de Deus. E existe um que já bebeu de toda essa ira: Jesus Cristo. Quando a taça virou, essa ira caiu sobre o nosso Senhor. Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens, recebeu toda a ira de Deus para que eu e você não recebêssemos. Mas todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas têm orgulho dos seus erros e continuam cometendo, esses então receberão da ira de Deus quando chegar o tempo apropriado. Alerta foi dado: Ló, saia da cidade, porque nós vamos destruir. E o alerta nos foi dado: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Depois que Ló recebeu o alerta dos anjos e entendeu o propósito pelo qual os anjos estavam lá, porque eles estavam para trazer a destruição, o juízo de Deus, porque Deus é um Deus justo, criaria sua justiça, derramaria sua ira, mas eles também estavam lá para salvar a vida de Ló. Depois que Ló entende a proporção disso, ele corre para avisar os seus genros, porque detalhe, Ló tinha dado as suas filhas em casamento para sodomitas, para homens que viviam em Sodoma e tinham essas práticas perversas. Fica aqui esse parênteses, porque eu vou voltar nessa informação no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Mas por enquanto, fica aí na sua mente que Ló entregou suas filhas para homens sodomitas. Ele então vai falar com os seus genros, e ele
passa o aviso que os anjos deram de forma muito fiel. Ló não aumenta nem diminui, ele fala exatamente o que os anjos falaram. Olha, destruição vai vir, nós precisamos fugir. E qual é a reação dos genros? Os genros sempre pensam que Ló está brincando. Gente, todos aqueles que não temem a Deus vão encarar tudo o que diz respeito a Deus como sendo brincadeira. Não vão acreditar e vão viver dessa forma. Da forma como eles pensam, é a forma como eles viverão. Então, muitas vezes nós estamos diante desses homens e eles parecem ter um certo ar de inteligência. Parece que eles sabem muito mais do que nós. Parece que são muito mais bem desenrolados. Parece que são livres porque podem todas as coisas no entendimento deles e estão tranquilos porque nada disso é verdade. Parece uma grande brincadeira e nós somos muito bobos porque acreditamos em tudo isso. Mas deixa eu te falar, o que parece não é. Tome cuidado, fique sempre com a verdade. Os genros de Ló não vão acompanhar ele e o que vai acontecer é que eles serão destruídos pela ira de Deus. Ainda assim, Ló fez a sua parte. Ele foi lá e transmitiu o alerta. Nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos transmitindo o alerta? Algo muito sério está por vir. A ira de Deus virá, o juízo acontecerá. Nós estamos alertando? Estamos chamando o povo ao arrependimento? Estamos amando? Porque se nós não estamos avisando, das duas uma, ou nós não acreditamos nisso, porque se acreditássemos, avisaríamos, ou nós não estamos amando. Somos egoístas, estamos muito felizes com o fato de que nós temos a Jesus Cristo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo. O que eu tenho que avisar o outro? O problema do outro. Não estamos amando. E o Senhor nos chama para amar. Estamos avisando? Estamos alertando? Esse é o nosso papel. Se eles virão ou não, isso depende do Senhor. Mas avisar, alertar, é algo que o Senhor colocou para que nós participemos de todo esse grande plano. Ah, mas depois desse alerta, depois desse aviso, Ló saiu correndo, né? Porque, gente, ficou claro o que estava para acontecer. Deus estava salvando Ló, então agora ele deve ter caído fora. Será? Vamos ler agora o versículo 16 e aprofundar mais a nossa noite. Na verdade, agora a nossa noite está chegando ao final e já é o raiar do dia. Quantas coisas aconteceram nessa madrugada, hein? Que madrugada agitada. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Gente, Ló hesitou. Depois de tudo isso que aconteceu, Ló simplesmente hesitou. E foi necessário que os homens pegassem Ló e sua família à força e colocassem eles para fora da cidade. Gente, eu não sei você, mas Ló, ele me irrita. Ló te irrita? Ló me irrita. Porque Ló é aquele crente que é empurrado, sabe? Aquele crente que, assim, ele crê, mas ele tá muito apegado, sabe? Ele é assim. E sabe por que eu acho que ele me irrita? Porque ele lembra uma pessoa, ele lembra a mim. Eu acho que é por isso que Ló me irrita. Porque quando eu vejo a história de Ló, eu lembro de mim mesma. Sabe, o que será que fazia com que Ló se apegasse tanto à cidade? O que fazia com que Ló se apegasse tanto a viver naquela perversão que mesmo diante de um alerta tão claro, fez com que ele hesitasse? Será que Ló queria esperar a família dele, concordar com ele, para que eles então saíssem da cidade em unidade de pensamento? Será que Ló ficou pensando em todos os gados, todos os bens, toda a riqueza que ele tinha? Porque Ló era um homem muito rico, a gente falou sobre isso. Será que Ló ficou pensando em toda a riqueza que ele estava deixando para trás e por isso ele não estava conseguindo sair dali? Tinha algo que segurava ele? Será que Ló não acreditava muito em toda essa história? Será que Ló, quando olhava para fora, ele via que a cidade estava meio normal? Não estava muito diferente. Estava tudo normal. Será que era verdade aquilo que aqueles anjos estavam falando? O que será que tornava Ló tão apegado
a esse lugar de tanta perversão, a ponto de não querer seguir um alerta que o próprio Deus tinha mandado através de anjos, que tinham acabado de provar que eram anjos, tinham cegado todos os homens ao redor? O que será que ainda me prende a essa terra? O que será que ainda me prende aos meus pecados? O que será que ainda me faz fazer o que eu não quero e não conseguir fazer o que eu quero? Será que eu não creio de verdade? Por que ainda existe essa dificuldade dentro de mim que me faz hesitar diante das ordens de Deus? O que será que me faz ter tanta dificuldade de obedecer ao Senhor? O que será que me faz ter medo de obedecer? O que será que me faz pensar que obedecer não vai ser a melhor saída, mas que vai ser melhor fazer do meu jeito? O que será que ainda me prende aquilo que eu mais detesto e que faz ferir o coração de quem eu mais amo? Daquele que morreu por mim, do único que me amou intensamente como ninguém nunca vai me amar na história. O que será que me faz ter um comportamento tão atrapalhado? Essa questão, gente, é chamada pelo conflito de todo cristão. É o conflito da alma. É uma luta que existe dentro de nós por causa da nova natureza que agora habita em nós e da natureza antiga que fica constantemente querendo dar as caras por aqui. A verdade é que, como cristãos, nós recebemos em Cristo uma nova natureza. E essa nova natureza trouxe vida para nós. Porque quando nós pecamos, toda a vida foi tirada de nós. Nós fomos tirados do jardim. O nosso relacionamento com o autor, o dono de toda a vida, foi interrompido. Portanto, não existe mais vida em nós distante do Senhor. Mas quando Jesus Cristo morreu e ofereceu perdão pelos meus pecados, ressuscitou vencendo a morte, deixou sobre mim o Espírito Santo dele, ele está dando a mim vida. A Bíblia diz que toda a vida está em Cristo. E à medida que ele se revela, mais vida preenche o meu ser. E a minha nova natureza começa a ser mais fortalecida e cada vez mais proeminente nas minhas atitudes. Mas ainda existe uma velha natureza. Ainda existe uma natureza antiga que quer viver com as práticas do passado, que constantemente resolve dar a cara. E fica então uma briga constante dentro de mim. A gente precisa entender que o pecado não é simplesmente, como eu já falei aqui, meras ações que eu posso ou não posso fazer, mas é um estado interno. E esse estado interno pede uma resposta de morte. Esse estado interno, ele precisa morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos em Cristo. Nós precisamos morrer na cruz junto com Cristo e então ressuscitar com Ele. Só assim teremos uma vida de santidade. Só assim seremos como Ele é. Talvez você esteja pensando, Gi, mas eu não sou tão ruim assim para que eu precise morrer para mim mesmo. Eu não faço nada de tão errado, nada de tão absurdo. Mas a bem da verdade é que, vez ou outra, nós passamos por circunstâncias que parecem colocar para fora aquilo de tão horrível que existia dentro da gente, que às vezes a gente nem sabia. Quantas vezes você já não foi pressionado por circunstâncias que te fez proclamar ou até desejar coisas que você nunca imaginou que desejaria? Quantas vezes você passou por situações em que você conheceu uma versão sua que você nem sabia que existia e aquilo te assustou? Quantas vezes você passou por situações onde você se entristeceu com a alegria de quem você dizia amar, ou você se alegrou com a tristeza de quem você deveria amar? Quantas vezes você passou por circunstâncias em que você fofocou e falou muito mal de quem você diz ser o seu melhor amigo? Quantas vezes você passou por situações difíceis na sua vida e você então ficou com raiva daquele que você diz amar tanto? Você ficou com raiva de Deus. Você achou que Deus não era bom, que Ele não estava com você, e você então se revoltou e disse que não ia mais buscá-lo. Quantas vezes você fez isso e depois se arrependeu e recebeu o perdão de Deus? Isso é porque existe uma batalha dentro de nós, da nossa velha natureza com a nova natureza. Mas à medida que o Espírito Santo fortalece a nova natureza, a antiga natureza vai se tornando cada vez mais silenciosa, mas ela ainda está ali. É necessário matar por completo a velha natureza. E só existe uma forma de fazer isso. É indo a Cristo. É através da graça, é através do agir do Espírito Santo de Deus.
Quando nós nos arrependemos, nós conseguimos abraçar o perdão que já estava disponível diante de nós. E a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Temos que sempre pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, trazer o entendimento, a consciência, o real arrependimento, e então podemos abraçar o perdão de Deus e mais uma vez ter a chance de recomeçar. E dessa forma o próprio Espírito Santo de Deus nos conduz por um caminho de santidade. É Jesus quem nos salva, é Jesus quem nos purifica e é Jesus quem nos santifica. Assim como Ló precisou ser retirado à força daquela situação para ser salvo, eu e você também somos retirados dos nossos pecados à força para sermos salvos. Tamanha é a misericórdia e o amor do nosso Deus. Gi, como assim somos levados à salvação à força? Não existe como ter arrependimento. Não existe como se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente morrer para si mesmo sem a intervenção do próprio Deus. É necessário que a graça recaia sobre você. É necessário que o Espírito Santo te abra os olhos e te convença do seu pecado para que o arrependimento possa acontecer. É necessário que o próprio Senhor mate a velha natureza e te dê uma nova natureza que glorifica a Ele. Assim como Ló foi salvo, foi resgatado à força, nós também fomos. E é por isso que nós glorificamos a esse Deus de tanto amor e de tanta misericórdia, que nos salvou e nos amou imensamente, mesmo sem merecermos, mesmo fazendo birra e hesitando para sair de um lugar que só estava nos matando. Depois que os anjos colocam Ló e sua família para fora da cidade, os anjos vão dar direções, orientações para Ló. Eles vão dizer: fujam, não olhem para trás, continuem no caminho, porque senão vocês vão morrer. Quando nós encontramos a Jesus, agora nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o conselheiro que vai nos ensinar a viver com Deus, em Deus e para Deus. É Ele que vai nos ensinar a caminhar agora como discípulos de Jesus, como aqueles que amam a Jesus, seguem a Jesus e desejam ser como Jesus. Ele vai nos dar instruções, Ele vai nos orientar. E a orientação do Espírito Santo sempre testemunhará Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre exaltará o Filho, sempre fará com que os nossos olhos fiquem focados em Jesus, para que nós não olhemos para trás, para que nós não voltemos para o caminho que vai nos conduzir à morte, mas para que a gente prossiga a viagem sem olhar para trás, mas mirando no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Por isso, confie naquele que está te direcionando, siga rumo ao alvo. Ele já te tirou da perversão, ele já te perdoou. Receba a paz de ter sido perdoado. Você não está mais condenado, você é livre em Cristo Jesus e agora você pode caminhar e não olhe mais para trás, mas prossiga rumo ao seu alvo. Aquela cidade não é mais o seu lugar, Deus tem um novo lugar para você. E os anjos vão dizer para que Ló vá para as montanhas, porque lá ele ficaria de fato em segurança. E Ló vai para as montanhas? Vamos ver o versículo 18. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. É, gente, Ló me irrita profundamente. Irrita você? Então, Ló irrita. Porque ele parece muito com a gente, né? Gente, Ló virou pro anjo e falou assim: ah, não, senhor, se eu for para as montanhas, eu não vou sobreviver lá, eu vou morrer. Eu vou morrer, falou o cara que estava dentro da cidade, que estava prestes a ser destruída, que o anjo estava dizendo para ele sair de lá, para ele não morrer, e que ele estava hesitando. Gente, não faz o menor sentido. Mas é exatamente assim que a gente age. Deus nos dá uma direção e diz: faça isso, vá para tal lugar. Ah, não, Deus. Senhor, se eu for para lá não vai ser bom. Vai dar ruim, eu vou morrer, eu vou sofrer, não vai dar certo. Não faça, não, Senhor, não. Deixa eu fazer do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é melhor. Gente, só de falar isso não faz o menor sentido, porque somos nós e Ele é Deus. Se Ele está dizendo que a montanha é mais segura, é porque a montanha é mais segura, é óbvio. Mas
É o dilema, é o dilema. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente de verdade acha que o nosso jeito vai ser mais coerente, vai ter mais sentido, vai ser mais seguro, e então a gente começa a dialogar com Deus, a tentar persuadir Deus a fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Quantas vezes nós fazemos isso? Precisamos parar de querer viver do nosso jeito. Precisamos entender que a nossa forma e o nosso jeito não é o melhor. Mas o que mais surpreende aqui é que Ló vai fazer exatamente isso. E a resposta de Deus é positiva. Tá bom, Ló, vai pra Zoar. Você quer ir pra Zoar? Vá pra Zoar. Porque preste atenção. Ló pede pra ir pra uma cidade pequena que tinha o nome de Zoar. Lembra que eu mencionei lá no começo do vídeo? Ela também ia ser destruída, porque Deus ia destruir as 5 cidades que eu mencionei lá no vídeo, no começo. E Ló pede pra ir pra Zoar. E sabe qual é o argumento de Ló? Ele fala assim, Deus, é uma cidade muito pequena. Sabe, é como se ele estivesse falando assim, os pecados dela não são tão relevantes, ela é pequenininha. Será que o senhor não pode ignorar um pouquinho para eu poder ir para Zoar? Gente, o apego de Ló, aquela vida, era tão grande que ele não queria uma transformação por completo, ele não queria se entregar por completo, ele queria ficar em cima do muro. Ele queria, assim, só dar uma, sabe, só, tudo bem, Deus, você não quer que eu fale palavrão? Eu não falo mais palavrão, mas assim, eu vou continuar fazendo caixa 2 no meu serviço, tá? Ai, Senhor, o Senhor quer que eu vá pra igreja todo domingo? Eu vou todo domingo pra igreja, não tem problema. Mas eu vou continuar sendo um péssimo marido, um péssimo pai. Senhor, o Senhor quer que eu participe do coral, esteja envolvido em vários ministérios? Eu estarei participando de vários ministérios. Mas toda vez que vierem falar comigo, eu vou fofocar de todo mundo e vou reclamar de tudo que tá acontecendo dentro da igreja. Senhor, o Senhor quer que eu leia a Bíblia todo dia e ore todo dia? Eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia. Mas quando vierem falar comigo, eu farei questão de mencionar que eu sou muito mais santo, porque eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia, e por isso todos precisam se submeter à minha autoridade. Senhor, a religiosidade é uma coisa muito difícil. Não queremos nos entregar por completo. Temos muita dificuldade com isso. E o que mais nos surpreende, como eu já disse, é que Deus vai permitir que Ló vá para Zoar. Ele vai permitir que Ló faça essa troca. Veja, Ló tá achando que o pecado de Zoar não é tão significativo assim. É pouca coisa, sabe? Fofoquinha aqui, mentirinha ali, quando convém. Como que eu não vou mentir numa situação dessa? Deus perdoa. E, gente, Deus responde com misericórdia. Ele permite que Ló faça do jeito que ele achava que estava certo. Primeiro porque Deus é misericordioso, então ele permite que a gente viva certas coisas por misericórdia, mas sobretudo, eu acho que Deus é muito didático. Deus permite que a gente viva muitas coisas porque nós precisamos aprender determinadas coisas para verdadeiramente nos entregarmos a Ele. Algumas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, então Deus, Ele fala, olha, Ló, eu te tirei dessa cidade, eu te resgatei à força, mas tudo bem, você quer ir pra Zoar, agora vai, eu vou te salvar de lá, mas vai ser um percurso diferente agora, porque eu preciso te ensinar algumas coisas. Assim também é com a gente, Deus é muito didático, e em algumas situações Ele vai deixar que a gente viva na nossa desobediência, na nossa revolta, para nos ensinar, mas em todo tempo Ele coloca a mão dele, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus muito bom. Nada vai acontecer com nós, Zoar, Ele vai de fato ficar em segurança, mas Ele precisou passar por essa cidade, porque Deus estava ensinando algo a Ele, e assim é conosco também. Ainda que a gente viva em desobediência e faça aquilo que Deus não deseja, mesmo assim, parece que Deus põe a mão mesmo, e não permite que aquilo nos traga tantas consequências como nós merecíamos, porque agimos em desobediência, né? Mas Deus, em sua misericórdia, faz com que as consequências não vão até as consequências finais, porque Ele está nos ensinando e, de alguma forma, Ele vai nos fazer chegar no lugar apropriado, no lugar que Ele deseja, o lugar que é a vontade dEle. Ló então caminhou rumo a Zoar, e agora nós já estamos com um dia nascendo mesmo, o sol já está alto, já é um novo dia, a noite se passou, é um novo dia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, há esperança. Ló agora está caminhando para um outro lugar que não seria destruído, e ele então seria salvo.